Então, o que nós estamos falando aqui, essa questão de pecado. Claro que é um processo a salvação, que é um processo a regeneração. Claro, a pessoa ela vai se converter realmente a Cristo e ali ela começa a caminhada. Mas ela está sujeita a errar, né, Fernando? A pecar. Pecar. Uhum. E isso, o que acontece? Depois do batismo, essa pessoa ela está blindada para nunca mais pecar? Não. Não. Ok? Mas ela foi salvo por Cristo, não pelas obras que ela fez e nem pela mudança de comportamento. Não. Ok. A salvação muda o seu comportamento, mas Sim. o teu bom comportamento não te salva. Não é isso que vai manter a coroa de vida até o final. Misericórdia. Não. Não tem nada que possa fazer para manter essa coroa. Nós não. Para colocar uma pedrinha nessa coroa. É o Senhor que faz isso. Sim. Então beleza. Só tô aqui, né? Pincelando aqui para que possa entender. E quando Jesus, ele perdoou... Vamos falar do Daniel. Sim. Ele perdoou o Daniel no dia do batismo ali. Uhum. Nós entendemos assim, só até o dia do batismo, ou ele já perdoou o Daniel por todos os pecados que ele vai cometer e outros que ele nunca vai ter coragem de cometer? João vai responder essa tua pergunta, né? A ordem para o cristão é não peque. Sim. Sempre. O padrão de Deus é santidade. Ele nos chamou para santificação, não para imundície. Mas você vai pecar. Seria bom que não pecasse, né? Esse é o alvo. Pecado para nós é uma tristeza. Sim. Eu tô falando de pecado aqui, eu não tô falando de fornicação e essas coisas que a CCB catalogou. Eu tô falando de coisas que você diz simples, fraquezas, que são pecados horríveis, como murmuração, por exemplo, mentira, por exemplo, ou pensamentos, até seria bom, é muito assunto, né? Falar sobre pensamentos. Sim. Mas vamos... Tá. Então João vai dizer, não peque. Mas se vocês pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai. E ele é fiel para vos perdoar de toda a iniquidade e purificar vocês de toda a iniquidade. Perceba, Daniel. Aconteceu duas coisas aqui. Cristo fala, eu vou. Mas quando eu for, eu vou enviar o meu Espírito, que será um consolador. Esse consolador aqui, a palavra é paracleto. Quando eu vou para João vai dizer, nós temos um advogado, que a palavra no grego também é paracleto. Então, Jesus é o nosso paracleto, mas o Espírito Santo também é o nosso paracleto. É o que nos defende. A diferença de Jesus para o Espírito Santo é que Jesus está junto ao Pai. E o Espírito Santo está onde? Junto a nós. Sim. E o que esse paracleto junto ao Pai faz? Quando você peca, não peque. Mas se você pecar, você tem um advogado, um paracleto, junto ao Pai. E ele, quando está junto ao Pai, ele, como advogado, ele apresenta uma defesa para o Pai. Isso é o papel do advogado. Pai, perdoa o Daniel. Com base no quê? Vamos fazer um teatro aqui, Daniel? Vamos lá. Fazer um teatro aqui. Pai, o Daniel pecou. Foi lavado pelo sangue, é uma nova criatura, creu no meu nome, mas ele pecou. Mas perdoa ele, Pai. Eu tenho uma defesa aqui. Tô aqui a sua defesa. Dá uma lida aqui. Vê se vale a pena perdoar o papai. Daqui, deixa eu ver. Daí, dá uma lida aí. Quando o pai pega... Já está consumada. Quando o pai pega, o que está escrito nessa defesa? O pai vai ler assim. Pai, dá uma chance pro Daniel. O Daniel, ele é um menino bom. Ele vai melhorar. Ele pecou dessa vez, mas eu garanto, eu confio nele. Ele não vai pecar mais. Essa é a defesa que Jesus apresenta pro pai? Jamais. Não. Aí o pai fala, então você quer que eu dou mais uma chance pro Daniel? Ó, tá bom, já é a 5ª vez só essa semana, hein? Eu já tô por aqui com o Daniel. Mas se é você, meu filho, que tá pedindo, você acredita, você conhece ele melhor do que eu. Te dá um voto de confiança. Tô falando, vou te dar um voto de confiança. A última vez. Acabou, hein? De novo, você aparecer com esse negócio aqui pra me perdoar o Daniel de novo, eu já tô, por aqui com o Daniel. É assim que o advogado nos defende? Tá, mas se não é assim, o que o advogado faz? Porque o texto continua, porque Deus
é fiel e justo em nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. É algo muito estranho isso aqui, Daniel. Porque quando ele te perdoa, ele está sendo fiel e justo. Não, mas se você pecou, o salário do pecado é o quê? A morte. Então seria fiel e justo ele te matar. Mas por que agora ele é fiel e justo em te perdoar? Porque o advogado, ele não apresenta você. Lembra que eu falei que nada gira em torno de você? O advogado, ele não apresenta você. Ele apresenta ele mesmo. Pai, a tua defesa é essa daqui, ó. Você tá vendo esse escravo aqui, ó? Você tá vendo as marcas aqui de mim? Tá consumado, irmão. Todo o pecado do Daniel, agora a tua pergunta, passado, presente e o que ele vai cometer, caiu sobre mim. Eu absorvi no meu corpo, vamos falar numa linguagem mais escatológica aqui, eu antecipei o juízo. Olha que coisa linda, Daniel. Quem creu em Cristo, o juízo dele foi antecipado. Você já foi julgado. Onde? Em Cristo. Senhor, a ira que deveria cair sobre o pecado do Daniel, sobre o Daniel por causa dos seus pecados, já foi antecipado. O Senhor já julgou Daniel em mim na cruz. E sabe de uma coisa? Ele creu em mim. Ele está confiando em mim. Aí Deus fala o quê? É justo. Eu perdoo, Daniel. E se eu perdoar o Daniel, eu estou sendo fiel. Deus vai ser fiel a você, irmão. Não. Deus é fiel a Ele mesmo. Quando Deus olha para mim, Fernando, nessa visão, Ele enxerga o que em mim? Ele vê Cristo. Se Ele não vê Cristo, se Ele vê Adão, você tá perdido. Ele tem que ver então o que em mim? Cristo em você. Essa é a defesa. E quando Ele te perdoa, Ele está sendo fiel. Fiel a você? Deus não te deve nada, velho. Justo a quem? Justo a palavra dele. Eu morri pelos teus pecados. E olha aqui continua. Fiel e justo em perdoar pecado, não caia no liberalismo. Não caia na graça barata. Sim. Certo? Ele perdoa pecado, mas ele faz algo a mais. Ele purifica. Qual é o sinal que você é um crente verdadeiro? Eu sou perdoado, posso pecar. Você nunca foi filho de Deus. Porque ele perdoa, mas ele purifica. Ele te capacita a viver uma vida de crescimento, de luz em luz, de fé em fé. É um crescimento em santidade. Nós não estamos aqui falando sobre o liberalismo do pecado, de que posso pecar à vontade, porque... Se você tem esse pensamento, você não foi salvo. E quem está nos assistindo aqui, não sei qual câmera está aí, mas quem está nos assistindo, já pela construção aqui de 3 horas de podcast, já sabe do que nós estamos falando. Sim. Então, porque se eu entrar por isso, aí vai mais 3 horas para explicar essa questão, né? Uhum. Então, mas fomos chamados para fazer as boas obras. Pelas quais Deus preparou de antemão. Mas não é as obras que me fez eu ser salvo. Só que depois de ser salvo por Cristo, eu vou produzir boas obras, porque eu estou na videira verdadeira. Ok. Isso. Mas os pontos que os irmãos que nos assistem, que precisam tomar cuidado com todo o coração e para que eles possam entender isso. Esses dias me mandaram um vídeo, eu assisto pouquíssimos canais, mas o pessoal manda e eu assisti para ver. Um irmão tem um canal dizendo sobre que você é salvo pela graça, mas você tem que manter isso. É bravo, hein? Tem que manter. Aí pegou 2, 3 versículos para embasar isso, que você precisa ser salvo para as obras. E eu fiquei olhando, e é tão perigoso, né? É muito complicado isso. E lá dentro, uma coisa que é enfatizado muito é isso, né? Desde novinho. Se eu for firme e fiel, porque eu fui fiel na minha mocidade, eu orei a Deus. Então, isso, os irmãos que estão nos assistindo, Fernando, eles precisam prestar atenção nisso. Não existe nada que você faça para Deus que você vai chamar a atenção de Deus e vai falar: poxa vida, o Fernando me surpreendeu essa semana, hein? Cara, você orou 30 horas. Entende? É isso que eu quero aqui também aproveitar esse podcast para que esses irmãos entendam. Tudo que você fizer, glória a Deus, está se esforçando, mas nada vai fazer você ser salvo ou manter a sua salvação. Você falou uma coisa aí profunda que esse é o pensamento religioso, né? Eu orei 30 horas e isso dá um senso. E é exatamente isso que Jesus denuncia nos fariseus. Eles fazem largas orações. Eles oram muito. Existe algum problema em orar muito, Daniel? Não. Em si mesmo, não. O grande problema... O seu propósito errado. Exatamente. Você falou tudo. O propósito errado. Presta atenção para você ver. Possivelmente, Daniel, um religioso nunca orou. Doideira, né? O legalista ora muito.
Mas se ele não entendeu o que é graça, ele nunca orou de verdade. Nunca orou de verdade. Vou te dar um exemplo para você. Quando Jesus vai falar em Mateus 6 sobre oração, ele quebra a perna dos fariseus. Ele fala, não seja como os fariseus, que acha que por muito falar que eles serão ouvidos. Porque a mente do religioso é patrão funcionário. A relação com Deus é meritocrática. Você fez por merecer? Você bateu a meta de oração mensal? E quer que eu te atendo? Quantas vezes eu vi, irmão, o dom de Deus é pago com alto preço. Ou seja, você tem que fazer muitas coisas. Essa é uma herança. Você tem que fazer muitas coisas para receber o dom de Deus. Aí o que esse pessoal vai fazer? Eles vão orar muito, muito. Eles vão buscar muito. Eles vão, igual eu fiz, desejar sofrimento. Porque quando eu sofro, Deus vai olhar. Acho que vou fazer alguma coisa para esse menino aí. Porque, olha, tá esforçado, hein? Vou fazer alguma coisa por ele. E Jesus vai dizer para os fariseus, vocês acham que é por muito falar que vocês serão ouvidos? Ou seja, vocês acham que vocês vão falar muito e vai chegar uma hora que Deus, o meu Pai, vai olhar para você e falar, Jesus, você tá vendo ali o Caifás? Que camarada orador compenetrado. Ele cronometra ali quanto tempo ele vai orar. Eu já vi dia de dar 6 horas de oração. Nós temos que fazer alguma coisa para esse menino, tem que dar uns dons para ele. Ele tá demais. Jesus vai dizer, vocês não entenderam nada. E quando Jesus começa a oração, isso para nós falamos na escola e parece que é tão corriqueiro, e quando a coisa é muito falada, quando o textos bíblicos é muito lido, a gente perde a profundidade do que Deus está revelando na sua palavra. E a primeira coisa que Deus fala na palavra dele é Pai Nosso. Mas vocês, quando for orar, entra no quarto, fecha a porta. Ou seja, não tem nada a ver com mostrar. Não tem nada a ver com mostrar santidade para receber alguma coisa dos homens. Fecha a porta e começa a oração assim. Pai Nosso. Esse Pai, essa primeira palavra, Pai Nosso, ele destrói todo o legalismo. E se você não entendeu Pai, você nunca orou. O que Jesus está dizendo é por muito falar que você será ouvido? Não, não. A relação do meu Pai com a igreja é relação não de patrão com funcionário, meritocrático. Quando é patrão, você tem que fazer as coisas. O patrão pode falar que gosta de você, mas se você não render, Daniel, pode ser teu amigo do jeito que for. Ele vai te dar as mãos e falar muito obrigado, mas não dá para te manter, cara. Você está sendo um peso para nós. Mas não é assim. Com Deus, não. Com Deus é Pai Nosso. O que eu quero lembrar com vocês é que a relação de Deus com vocês, meus discípulos, é de pai para filho. Não tem nada a ver com o desempenho de vocês. Não tem nada a ver com o tanto de tempo que vocês orou. Quando o teu pai te dá comida, te dá uma cama para dormir, tem a ver com o teu desempenho? Essa é a relação do filho com o pai? Ninguém pode chegar no quarto do presidente e falar com ele 3 horas da madrugada. O filho pode. O filho entra lá. E o presidente, que é intocável, para tudo. Levanta de madrugada e vai buscar água para o filho. Quando Jesus fala Pai Nosso, ele quebra todo o sistema religioso. Ele estabelece graça. Ele está dizendo, se você não entende o que é graça, você nunca orou. Se você acha que é por muito falar que você vai ser ouvido, você nunca orou. A oração começa com graça. Se você não compreende que a tua relação com Deus, ele nunca está olhando pelo aquilo que você faz. E é muito engraçado isso, porque quanto mais problemático é o filho, mais ele recebe a atenção do pai. Mais atenção dá. Você percebe isso? Essa é a loucura. Você entende? Então, a oração ou qualquer coisa, por que você está fazendo isso? Se você não entendeu graça, é por isso que eu digo que essas religiões legalistas é uma desgraça. Porque se você não entendeu graça, você nunca sequer orou. Nessa vertente que está falando, e é muito bacana e muito profundo falar sobre oração e esse relacionamento e entendimento.